e é com prazer que eu trouxe o palestrante para vocês. Infelizmente, o deslocamento do Ceará, aquele de Fortaleza para cá, fica um pouquinho complicado, né? Então, ele vai estar de forma remota. Mas, assim como o pessoal estava falando do professor Vinícius, eu também conheço o professor Vinícius lá da época do laboratório do professor Petros, com a professora Helen, quando o senhor fazia alguns experimentos com a irradiação através de ultravioleta, fazia iniciação na época, e a Raquel estava fazendo pós-doutorado. Então, todo mundo aqui praticamente está sempre se conhecendo. O palestrante de agora é o professor Antônio Gomes de Souza Filho. Atualmente, ele é professor da Universidade Federal do Ceará. Ele é físico. Tá? Eu tenho a honra, tenho uma história também, que nem as meninas falaram agora, porque todo mundo sabe aqui que eu sou química e meu forte, vamos dizer assim, meu sonho sempre foi nanotecnologia. E o professor Antônio é aquele professor que nem os demais que a gente está encontrando ao nosso dia a dia hoje, que incentiva o estudante. Então, o professor Antônio, ele me acompanhou desde os primeiros congressos, que nem vocês estão aqui. Então, o primeiro congresso que eu fui apresentar da Sociedade Brasileira de Química, ele estava lá. Outro congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Materiais, ele estava lá. Então, ele foi aos poucos, sempre me incentivando. Tive a honra de fazer cursos para me especializar na área de nanoestruturas de carbono com o professor. Eu sou, assim, muito feliz de ser amiga dele, porque ele, atualmente, desde 2018, que ele é membro titular da Academia de Ciências, a Brasileira de Ciências. Além disso, ele também faz parte da Academia Brasileira de Física. Nada mais, nada menos, ele fez parte do doutorado dele no MIT, já foi professor visitante também lá no MIT. Ele é especialista na espectroscopia Raman, então é algo um pouco diferente de uma área de interação de uma radiação com a matéria. E o intuito do convite do professor aqui foi justamente abrir a mente de vocês, não só para a radiação que vocês utilizam de raio-x e radiação gama para diagnóstico, mas sim para caracterizar materiais. Porque vocês têm esses materiais no seu dia a dia, no seu dosímetro, por exemplo. Acredito que eu não assisti a palestra do professor Vinícius, mas existe um grupo de pesquisa que trabalha desenvolvendo os materiais para dosimetria de radiação gama. Então, como caracterizar esses materiais também é uma coisa que o professor Antônio vai estar falando aqui para a gente e focado também em nanoestruturas. Porque essa parte de nanotecnologia, a gente desenvolve materiais pequenos e eles vão ter uma resposta bem interessante e a gente consegue ter dosímetros tanto para radiação ionizante quanto para não ionizante, radiação ultravioleta também, para essas diversas áreas da radiação. Então, é com prazer que eu dou a palavra para ele e sou muito grata a tudo que ele contribuiu na minha vida como pesquisadora. Eu espero que vocês consigam aproveitar também. Obrigado, Elaine, pela apresentação e pelo convite, principalmente, para falar hoje com vocês, conversar um pouco sobre como caracterizar os materiais. Eu preciso só que você me dê um retorno se estão me escutando bem. Ok, então eu espero que a transmissão esteja ok, que vocês estejam me escutando bem. Tem esse momento aqui de... É sempre uma... Só um minuto. Dani. Ok. Vocês me escutam? Espero que sim, agora.
Ok. Bem, gente, então eu agradeço novamente o convite. Desculpa aí pelo sempre esses probleminhas técnicos sempre acontecem. Apesar de a gente já estar bem acostumado, mas faz parte, né, desse novo mundo híbrido de conferências e de aulas. Bem, então eu vou falar para vocês rapidamente algumas coisas essenciais e alguns conceitos sobre como a gente pode usar a radiação, ondas de uma forma geral, e eu vou focar um pouco mais na luz visível e também as ondas de matéria, vamos dizer assim, usando elétrons, né? Então, a ideia é mostrar como a gente pode desvendar e observar o nanomundo usando radiação e a interação da radiação com a matéria. Tá? Então, vocês devem ter conhecimento que o nano é muito pequeno, então o meu foco vai ser nanomateriais, né? Diminuir a Terra aí por 100 milhões de vezes, chega numa bola de futebol, e diminuir numa bola de futebol de mais 100 milhões de vezes, a gente chega nessa molécula que é muito interessante, que é a molécula de fullereno, cujo diâmetro é 1 nanômetro. A ideia desse slide é mostrar de forma bastante evidente qual é a escala que a gente vai estar trabalhando, né? Ou seja, o nanomundo, a nanoescala tem esse tamanho. 1 nanômetro, 2 nanômetros, uma dezena, 2 dezenas de nanômetros. Então, são sistemas extremamente pequenos que fogem bastante do que a gente está acostumado no dia a dia. As coisas que a gente trabalha em nível macroscópico têm milhões e milhões de átomos e são grandes. As coisas que a gente trabalha em nano são muito pequenas, extremamente pequenas, da ordem de 1 nanômetro, e a quantidade de átomos é geralmente muito baixa. Só para dar um exemplo, né, no caso dessa molécula, a gente lida com 60 átomos, né, uma quantidade muito pequena de átomos. Então, tendo isso em mente, né, 1 nanômetro, a gente tem que se situar nesse tamanho para entender os fenômenos que nós iremos trabalhar, inclusive sem perder de vista, principalmente, né, o comprimento de onda da radiação que a gente utiliza para investigar esses sistemas. Então, um outro número que a gente pode falar para nos dar uma ideia boa de escala seria, por exemplo, o raio de Bohr do elétron no átomo de hidrogênio, né? O raio de Bohr do elétron no átomo de hidrogênio é da ordem de meio angstroms, né? Meio angstrom, ou seja, é uma escala abaixo do nanômetro, obviamente, né? 10 vezes menor do que o nanômetro, mas as técnicas hoje que usam radiação, a gente consegue, inclusive, observar fenômenos que estão aí da ordem do raio de Bohr. Então, essa é uma outra escala importante. Então, de uma forma geral, né, vamos entender o nano como sendo essas dimensões, que é o agrupamento de uma certa quantidade de átomos, não muito grande, e que tem mais ou menos aí o tamanho das ligações atômicas, né? Lembra que as ligações atômicas, por exemplo, a distância entre uma ligação nessa molécula que vocês estão vendo, carbono-carbono, é da ordem de 0,1 nanômetro, ou da ordem de 1 angstrom, vamos dizer assim. Então, esse é o limite, ou seja, nós realmente nesse domínio trabalhamos na escala molecular, na escala das ligações atômicas, né? Então, realmente são estruturas muito pequenas e é sempre bom a gente ter referência, porque se a gente não tiver isso muito claro, fica difícil de entender os fenômenos e até mesmo de apreciá-los, né? Porque o que se faz nesse domínio é buscar e explorar o limite, né, os limites da visualização, inclusive quando a gente trata de técnicas de microscopia, e o limite da matéria em si, porque a gente vai lidar com átomos muito, muito pequenos. Então, só lembrando, né, numa hélice, lá na dupla hélice do DNA, a distância entre uma hélice e outra é da ordem de 2 nanômetros. Um nanotubo de carbono, que é uma estrutura que eu vou falar um pouco mais depois, tem mais ou menos o diâmetro entre 1 e 2 nanômetros. E tudo isso, né, é muito pequeno, essas dimensões, comparada, por exemplo, com coisas que já são pequenas, como é o caso de uma hemácia, mas uma hemácia é da ordem de microns, né? Então, nós estamos lidando com coisas muito menor do que uma típica célula do nosso sangue, por exemplo. Bem,
Só para dar uma outra escala, né? Vírus é uma coisa que a gente tem escutado muito nesses últimos tempos. Aqui são partículas virais, né? Ou seja, os vírus são nanopartículas naturais muito interessantes, muito funcionais, são bonitas também, né? Tem uma certa inteligência embarcada, vamos dizer assim. Pena que muitas delas são nocivas para a gente, são nocivas para plantas também. Mas são estruturas da ordem de nanômetro, que é uma imagem de microscopia onde mostra esses diferentes tipos de vírus. Isso aqui tem mais ou menos da ordem de 50 a 70 nanômetros. São estruturas já relativamente grandes comparadas com as típicas que eu vou mostrar aqui, mas na escala nano. Então, nessa escala, o tamanho manda, né? O tamanho manda, a gente tem novos fenômenos, tem novas propriedades, e tudo isso é induzido pelo tamanho. E aí tem dois fatores que são importantes. Os fatores extrínsecos, que a gente chama, que vêm da superfície, e os fatores intrínsecos, que esses dão fenômenos muito interessantes e são oriundos do confinamento quântico, porque se trata de estruturas muito pequenas e, portanto, a gente precisa tratar os fenômenos utilizando a descrição da física quântica. Então, o efeito de superfície é facílimo de entender, e eu vou mais ou menos colocar aqui para vocês que conceito está por trás. Imagina o seguinte, um bloco de quartzo, né, que é óxido de silício, ele tem uma densidade tal que se a gente pegar uma quantidade de 50 quilogramas, eu consigo fazer um cubo de 27 centímetros de lado, né? Esse cubo, se a gente somar a área da superfície dele, calculando a área de cada uma das faces, dá em torno de meio metro quadrado. É muito pequena a superfície dele comparada com o volume. Se eu dividir esse cubo de aproximadamente 30 centímetros em pedacinhos de 1 milímetro, eu ganho, e somar todas as áreas dos pedacinhos, eu fico com 120 metros quadrados. Então, olha a diferença, eu saí de meio metro quadrado para 120. E se eu for para o domínio nanométrico, que hoje a gente tem controle em fazer essas partículas tão pequenas quanto a gente queira, se eu for para um nanômetro e somar todas essas áreas, o ganho é brutal, fica 12 quilômetros quadrados. Né? Então, 50 quilogramas de um material, se ele tiver nanoestruturado, com partículas da ordem de 1 nanômetro, a gente consegue cobrir uma área de 12 quilômetros. Isso é incrível, porque 12 quilômetros quadrados é uma área muito grande. Só para ter uma ideia, é o equivalente a 1.500, quase 1.500 campos de futebol. Então, é muita área. Então, quem manda realmente é a área. Né? Então, a gente pode até fazer um outro exercício bem simples, né? Bem simples, de pegar uma esfera, calcular o volume, que é 4/3 de π vezes o raio ao cubo, calcular a área da superfície, que é 4πr ao quadrado, e dividir a área por volume. E a área dividida por volume dá 3 dividido pelo raio. Então, se esse raio for muito pequeno, essa razão área-volume é muito grande. Então, quem manda, quando a gente tem um nanomaterial, é a superfície, e não o volume. Então, se a gente colocar isso em números, né, fica muito claro. Então, aqui está o tamanho da partícula de 30 nanômetros até aqui algo em torno de 2 nanômetros. Para uma partícula de 30 nanômetros, a maioria dos átomos, mais de 90%, está na superfície. Mas se eu diminuo o tamanho da partícula, vai diminuindo a quantidade de átomos do volume e aumentando, de forma relativa, obviamente, a quantidade de átomos na superfície. Então, uma partícula de 2 nanômetros, 90% dos átomos estão na superfície. Então, quem manda é a superfície. Aí isso fica muito claro nas propriedades físicas, né? O ponto de fusão do ouro, aqui tem uma curva do ponto de fusão do ouro em função do tamanho do raio, do tamanho da partícula de ouro. Então, quando o ouro está no seu estado grande, macroscópico, a ponto de fusão é aqui mais ou menos em torno de quase 1.000 graus, né, Celsius, um pouquinho acima de 1.000. Quando o tamanho de partícula vai diminuindo, por causa do efeito de superfície, essa temperatura de fusão vai diminuindo muito. Se a partícula de ouro tiver 2 nanômetros, chega a 500 graus. Então, perceba que aqui vem uma coisa importante, né? Se a gente perguntar agora, qual é a temperatura de fusão do ouro? Aí você tem que colocar uma observação. Depende também, não só do ouro, mas depende também do tamanho da partícula.
Então, esse é o efeito de superfície. Eu consigo reduzir, aqui no caso, a temperatura de fusão pela metade. Mas e o ouro, a gente sabe que ele, na forma macroscópica, grande, ele é amarelo. Se a gente for olhar o ouro aqui em 2 nanômetros, 3 nanômetros, ele não é mais amarelo, ele é vermelho. Então, ele também muda de cor. Por que ele muda de cor? Por causa do efeito de confinamento, por causa dos efeitos eletrônicos que vêm do confinamento quântico. Então, aqui eu estou ilustrando os dois fenômenos. O efeito de superfície, que faz a temperatura de fusão diminuir muito quando eu diminuo o tamanho da partícula, e o efeito da cor, que é um efeito de confinamento quântico. Esse efeito de confinamento quântico ele aparece de forma muito forte nas partículas chamadas pontos quânticos. Nas partículas, nesse tipo de partícula, esses pontos quânticos, à medida que o tamanho aumenta, claro que aqui eu estou na escala nanométrica, a cor absorvida ou a cor emitida muda o comprimento de onda. Então, aqui a gente tem uma partícula de sulfeto de cádmio, um material semicondutor, que dependendo do tamanho, eu consigo ter luz emitida desde o violeta até o vermelho, ou seja, a gente cobre todo o espectro eletromagnético, variando o tamanho da partícula. Esses pontos quânticos, eles têm diversas aplicações, inclusive as telas de TV, as mais recentes, e de alta resolução, são a base de pontos quânticos, os quantum dots. Então, esse exemplo deixa muito claro que o tamanho também define a sua propriedade de emissão de luz e, portanto, aqui a gente tem um efeito típico do tamanho que vem do confinamento quântico. Bem, essas palavras introdutórias, elas têm um objetivo. E o objetivo é consolidar esse conceito que talvez muitos de vocês certamente conhecem, é que no mundo nanométrico o tamanho é uma variável importante. A forma também é uma variável importante, mas eu vou me concentrar aqui um pouco mais no tamanho. Então, nesse mundo, o tamanho e a forma mudam. O tamanho e a forma determinam as propriedades, não é só a composição química. Então, a composição química também é importante, mas ela não é a única a definir o conjunto de fenômenos e de propriedades desses materiais. Aqui só para dar um exemplo, muito claro, a gente tem aqui, de novo, uma molécula de carbono com 60 átomos, outra com 70, e veja, quando elas estão em solução, numa dispersão, dependendo da quantidade de átomos, a cor emitida é completamente diferente. O 60 é uma cor, o 70 é outra, o 76 é outra cor, e por aí vai. Então, o tamanho realmente manda e faz toda a diferença. Bem, para a gente migrar agora para investigar esses materiais usando radiação, é importante a gente sempre ter em mente, e ter isso muito claro, do que nós vamos trabalhar e dos comprimentos de ondas envolvidos. Então, basicamente, como eu falei, eu vou explorar um pouco com vocês o comportamento ondulatório, seja da radiação ou seja da matéria, e nós vamos utilizar as técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, luz visível, que está aqui mais ou menos na faixa de comprimento de onda da ordem de microns, e também comprimentos de onda bem pequenos, não obtidos com radiação do tipo raio-x, mas radiação a partir de feixe de elétrons, que, como a gente vai ver daqui a pouco, também se comportam como ondas. Então, a gente pode, nessa perspectiva, ter isso aqui muito claro, porque nós vamos usar comprimentos de onda grandes, tipo o visível, para investigar sistemas que estão aqui na escala nanométrica. Tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. E vamos usar também radiação com comprimento de onda muito pequeno para investigar fenômenos nessa escala muito pequena. Então, aqui tem equações que são fundamentais, que a gente não pode perder de vista, que basicamente é a ideia de que a frequência da radiação ela está relacionada com o comprimento de onda ou também com a energia, a partir das equações fundamentais que a gente tem para a radiação. Então, vamos falar um pouquinho primeiro do fóton. A gente sabe que o fóton é a partícula, entre aspas, que compõe a radiação, e
um grande avanço nesse entendimento foi feito em 1905, quando Einstein propôs que a radiação eletromagnética ela é quantizada, e essa quantização é o que hoje a gente chama de fóton, né? E, conforme proposta do Einstein, essa energia do fóton é H vezes a frequência, onde a frequência é a frequência da onda associada àquela radiação, e H é a constante de Planck, né, que vem do mundo quântico e tem esse valor bem pequeno, né, um valor bem pequeno. E por isso que os fenômenos quânticos são muito proeminentes quando a gente está investigando partículas subatômicas ou partículas atômicas. Então, o fóton é uma onda e tem uma energia que depende da frequência. Isso é um ponto importante que a gente tem que considerar. O outro ponto que complementa essa discussão é a chamada onda de matéria. Né? Em 1929, de Broglie ganhou o Prêmio Nobel de Física pela sua descoberta da natureza ondulatória dos elétrons. O que é que o de Broglie postulou? Ele postulou algo muito revolucionário na época, que foi dizer que uma partícula com um determinado momento P, né, momento, só lembrando da definição, é massa vezes velocidade, segundo de Broglie, existe um comprimento de onda associado a essa partícula. Ou seja, o resumo da história é que a matéria apresenta o comportamento ondulatório, ou seja, a matéria pode ser tratada também como uma onda. É claro que esse efeito ele passa a ser importante quando a gente está lidando com massas muito pequenas, que é o caso da massa de um elétron, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, nós temos fótons, ou radiação, ou luz, que é uma onda, e temos elétrons, que também são ondas, dentro dessa perspectiva da descrição da física quântica. Então, nós vamos utilizar ondas de radiação, que é fótons, luz, e ondas de matéria, que são elétrons, para investigar a matéria. E aí, realmente, elétrons se comportam como ondas, né? Aqui a gente tem dois exemplos típicos, né, de como, no experimento, isso é revelado. Aqui a gente tem o feixe de incidente, que pode ser raio-x ou elétrons. Quando a gente utiliza raio-x e incide no material, esses raios-x eles são difratados. E essa difração nos permite identificar quais são as fases e como é que os átomos estão organizados no material. Esses anéis que estão apresentados aqui são anéis típicos de difração quando nós utilizamos raio-x. Aqui embaixo, na figura de baixo, tem o mesmo padrão de difração, mas utilizando um feixe de elétrons. Então, fica claro, quando a gente compara essas duas figuras, que os raios-x difratam, eles difratam porque são ondas, o fenômeno da difração é um fenômeno ondulatório, mas elétrons também difratam, comprovando o comportamento ondulatório dos elétrons. Então, a partir de agora, nós vamos tratar tudo como sendo ondas. E aí, essas duas entidades quânticas são fundamentais para a nossa discussão. Quais são essas duas entidades quânticas? O fóton, que ele tem momento, ele tem energia, mas ele tem duas características importantes. Ele não tem massa e ele não tem carga. Então, o fato dele ter momento e energia nos permite interagir com a matéria, e ele interage com a matéria trocando momento e trocando energia. Essa é a forma de interação. O elétron, ele tem momento, ele tem energia, mas diferente do fóton, ele tem uma massa, apesar de ser muito pequena, ridicularmente pequena, 10 a menos 31 do quilograma, e tem uma carga também muito pequena. Então, agora, ele interage com a matéria de outras formas, porque, como ele tem carga, ele também vai interagir trocando momento e energia, mas vai ter a interação eletromagnética, a força eletromagnética, que é a força carga-carga, atuando de forma bastante forte. Então, perceba que, se a gente pensar que todo processo de medida envolve interferir, interagir com a amostra que você está investigando, o fóton ele serve muito bem para algumas coisas, porque ele troca momento e energia e ele perturba pouco o sistema, porque ele não tem massa e não tem carga. O elétron perturba o sistema um pouco mais, porque ele tem carga e a força eletromagnética, a gente sabe
que é uma força muito intensa, né? Então, o resumo da história, é que eu espero, no final dessa fala, deixar bem claro para vocês, é que o caráter ondulatório, tanto do fóton quanto do elétron, e a interação fóton-elétron, nos permite investigar a intimidade da matéria em qualquer escala, incluindo a nanoescala, que é o nosso foco aqui. Então, veja que isso é um conceito bastante interessante, né? A gente pode usar o fóton porque ele interage com o elétron da matéria e eu consigo extrair informação da matéria, por causa da interação entre eles. E eu posso usar os próprios elétrons para interagir com os próprios elétrons do material e também observar e ter informações sobre o sistema. Então, basicamente, quase tudo, né, que a gente tem, quase tudo que a gente usa para investigar a matéria, na sua intimidade, utiliza radiação, e isso acontece graças à possibilidade da gente ter a interação da radiação com os elétrons. Claro que a gente tem também outras técnicas que envolvem o núcleo e vários outros fenômenos, mas interagir com os elétrons já nos fornece muitas informações a esse respeito. Bem, mas tem algo mais, que é o que a Elaine acabou sugerindo que eu explorasse um pouco mais com vocês, que é a questão da espectroscopia vibracional. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma molécula ou um material, os átomos eles não estão fixos, eles estão vibrando. E eles vibram por causa da temperatura. Como no mundo real, né, vamos dizer assim, ou em condições, mesmo em condições de diferentes temperaturas, a gente sempre tem alguma temperatura no sistema. E alguma temperatura no sistema significa energia. E, portanto, os átomos das moléculas, dos sólidos, né, não interessa qual é o estado físico que está a matéria, elas vibram em torno de uma posição de equilíbrio. E essas vibrações, elas trazem informações muito importantes sobre a estrutura da molécula, porque a forma de vibrar é determinada pela estrutura. E aí aparece o que nós chamamos de espectroscopia vibracional, que é uma espectroscopia que usa radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética interage com essas vibrações atômicas, e a gente consegue, portanto, desenvolver, né, e fazer uma leitura de como é a dinâmica vibracional e, portanto, estabelecer como o material está organizado. Então, esse espectro de energia vibracional, ele traz uma assinatura, uma impressão digital de cada molécula. De forma bastante simplificada, a gente pode resumir em duas grandes frentes. A chamada espectroscopia no infravermelho, como o próprio nome está dizendo, a gente usa radiação no infravermelho. Ou seja, você tem uma amostra e em cima dessa amostra você incide uma faixa de comprimentos de onda no infravermelho. Acontece que a energia dessas vibrações atômicas, ela está exatamente na escala do infravermelho. E, portanto, quando coincidir o comprimento de onda da radiação que você está utilizando com a frequência de vibração, o sistema absorve e a gente observa no espectro um pico assim para baixo, que é um pico de absorção. Então, no infravermelho, a gente mede, uma das formas é medir a absorção, e aparece um espectro complicado, como está esse aqui, que é para uma molécula muito complexa, não é uma molécula simples, mas que aparece cada pico de vibração desse aqui, cada pico de absorção é uma forma de como os átomos estão vibrando. Mas tem uma outra forma da gente fazer e medir o mesmo fenômeno, que é usando o chamado espalhamento, e a gente chama essa técnica de espalhamento Raman. Diferente do infravermelho, aqui a gente utiliza um único comprimento de onda. E, por meio da interação, radiação, elétrons, novos comprimentos de onda são espalhados, ou seja, você incide um comprimento de onda e sai da amostra vários outros. E esses vários outros, eles têm características que são relacionadas com a forma como os átomos vibram, e o espectro é esse aqui de baixo. Então, veja que quando a gente compara o espectro de infravermelho com o espectro Raman, a gente tem uma assinatura digital completa de como determinada molécula vibra. Esse espectro que eu coloquei aqui é de uma molécula muito complexa, né, uma molécula orgânica, que tem muitos átomos, muitas formas de vibrar,
Mas se for uma molécula simples, tipo como essa que está aqui, tipo água, né? Ele tem esses tipos de movimentos, e cada movimento corresponde a uma frequência, e cada frequência corresponde a um pico. Então, isso é importante, esse tipo de fenômeno, né, porque ele nos permite identificar as moléculas. Agora eu vou colocar de forma mais clara. Quando a gente incide um fóton na matéria, que é utilizando luz visível, a gente tem o chamado espalhamento elástico, ou seja, utiliza aqui uma luz verde, ela interage com o material, reflete basicamente o verde. Quase todo o espalhamento tem a mesma energia, tem a mesma cor. Mas quando a gente olha no detalhe, alguns fótons que são emitidos pelo sistema, que são, né, espalhados pelo sistema, eles têm energia diferente da energia incidente. Quem descobriu esse fenômeno foi o cientista indiano Raman, por isso que chama espalhamento Raman. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1928, né, por ter descoberto esse fenômeno e utilizado esse fenômeno para caracterizar os materiais. Então, por exemplo, aqui eu tenho um espectro que tem 4 picos, são 4 cores, né? A gente pode pensar assim, são 4 cores de radiação, de luz, diferentes da cor da radiação que eu utilizei para excitar o espectro. E cada pico desse tem a energia das vibrações atômicas. Então, aqui está um espectro típico de um material bem conhecido, tetracloreto de carbono. Esse pico corresponde aos átomos vibrando dessa forma. Esse pico aqui corresponde aos átomos vibrando, aumentando o comprimento das ligações. E esses outros correspondem aos átomos vibrando, mudando os âmbitos. Resumo da história. Independente do tamanho da molécula, né, independente da quantidade de átomos, esse espectro Raman carrega a assinatura digital de cada uma delas. E, portanto, a gente consegue, a partir da análise do espectro, entender como é que é a estrutura. Como fazer isso, né? Tem várias coisas aí no meio do caminho, que eu não tenho tempo de discutir aqui, mas, basicamente, usando teoria de grupos, que é uma teoria da matemática, para simetrias discretas, a gente consegue associar as características que a gente observa no espectro com a geometria e com a simetria da molécula. Então, basicamente, né, se a gente colocar um pouquinho mais de conta, assim, só para entender um pouco melhor, basicamente é assim. Eu tenho uma molécula, incide uma radiação, essa radiação polariza o material, esse material polarizado, ele vibra, porque as moléculas, os átomos estão vibrando, todo sistema que vibra, né, emite radiação, e essas radiações que são emitidas, parte dela tem a mesma energia, a mesma cor do incidente, mas outras radiações têm cores diferentes da incidente. E a diferença na tonalidade dessas cores me diz como o sistema está vibrando, ou seja, como um átomo está vibrando contra o outro. Então, isso de forma bastante simples, né, como é que é essa técnica. Eu vou ilustrar esses exemplos, né, de como a gente pode usar a radiação para investigar o nanomundo, utilizando os materiais de carbono como modelo. Por 2 razões. Primeiro, porque eu trabalho com esses materiais, então tenho uma familiaridade muito boa com eles. E segundo, porque são sistemas modelos, são sistemas muito simples, cujos fenômenos que a gente aprende acabam podendo ser transferidos para outros, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês de espectroscopia Raman em grafeno, que é uma folha, né, de carbono, cuja espessura, né, é um átomo, ou seja, é uma coisa que basicamente só tem superfície. Vou falar um pouquinho de nanotubo de carbono também, e de um outro sistema que é interessante, que são as cadeias de carbono, ou seja, sistemas lineares, né, onde a gente tem um sólido, né, é o limite de um sólido que a gente pode ter. É uma cadeia unidimensional. Então, é um sólido perfeitamente unidimensional. Então, veja como essa técnica de usar luz e vibração atômica é importante e poderosa para identificar esses materiais. Aqui a gente tem um experimento de espectroscopia Raman, aqui embaixo um espectro. Cada pico desse, né, como eu falei para vocês, é uma cor diferente, ou seja, é um fóton com energia diferente em relação ao fóton que eu iluminei o material. Então, olha como tem uma riqueza muito grande. O que é esse sistema que eu estou analisando, né? Que material eu estou analisando aqui? Eu estou analisando dentro dessa câmara, que tem uma janela de diamante, por isso que apareceu aqui o diamante, né? Porque aqui é uma câmara que tem 2 diamantes, eu
Nesse experimento em particular, a gente aperta, né, faz uma pressão no material que a gente está investigando. E como tem a janela de diamante, apareceu aqui o pico do diamante, que caracteriza, que tem essa frequência e que, obviamente, é a hibridização sp3. Mas aqui dentro, a amostra que eu estou investigando não é diamante. Diamante só faz parte do sistema porque é a janela pela qual eu incido luz, né, porque a espectroscopia Raman utiliza laser. Esse é um ponto que eu acabei não mencionando, mas eu vou voltar aqui só para dar um detalhe que eu acabei não falando. Existe uma contribuição enorme, gigantesca, de um cientista brasileiro, professor Sérgio Porto, foi professor na Universidade de Campinas, né, que por muito tempo a espectroscopia Raman é uma técnica que não foi muito utilizada, porque o sinal é muito baixo. Então, Raman, o professor Raman, ele descobriu esse fenômeno utilizando luz solar. Mas o Sérgio Porto, quando estava nos Estados Unidos, né, utilizou laser. E como o laser é uma fonte de alta potência, a introdução do laser na espectroscopia Raman revolucionou essa área, né? Então, é, portanto, uma contribuição importante de um cientista brasileiro nessa área. Bem, então, só voltando aqui. Então, o sistema que nós estudamos aqui são 2 nanotubos de carbono, um dentro do outro, como está aqui, e no meio tem uma cadeia de carbono. Então, eu ilumino o sistema e vejo a resposta. Olha só como a resposta é rica em informações. Esses picos aqui correspondem às vibrações atômicas do tubo externo. Esses aqui do tubo interno. E essa vibração que está bem aqui, na região de alta energia do espectro, corresponde às vibrações atômicas das cadeias de carbono. Então, aqui é um material, a gente tem aqui um material à base de carbono, que é uma mistura das 3 hibridizações. Eu tenho SP, que é a cadeia linear, SP, eu tenho SP2, que são os nanotubos, e tenho o SP3, que é a janela de diamante, que nem faz parte da minha amostra, mas coincidentemente, por ser feito de carbono, integra o sistema. E aí, veja, com um único fóton, né, com uma única energia de fóton, a gente ilumina o sistema e tira informações do carbono e de todas as hibridizações que a gente tem lá de forma separada, né, e muito clara. Né? Aqui, perceba, se eu estou identificando o tubo interno e o tubo externo, é porque eu tenho como relacionar essa frequência com o diâmetro do tubo. Então, eu uso o fóton para determinar o diâmetro do tubo. Né? Eu uso o fóton para determinar as hibridizações. Então, isso é só para dar um resumo muito claro de que, para materiais de carbono, a espectroscopia Raman é muito, muito poderosa para identificar os arranjos cristalinos que o sistema tem. Vou explorar um pouquinho mais. Vamos pensar em grafeno, uma única camada de carbono. Quando a gente ilumina o centro da camada de grafeno com laser, a gente tem esse espectro característico aqui. Tem uma banda chamada banda G. Banda G é porque tem a ver com o grafite, com o grafeno, que representa esse tipo de vibração aqui. Os átomos de carbono estão vibrando dessa forma. Quando eu ilumino no centro, o espectro tem essa cara aqui. Veja, tem um pico aqui e outro. Basicamente, 2 picos. Quando eu ilumino a borda do grafeno, a gente tem uma outra banda, que é essa banda D, que o espectro anterior não tinha. Só tinha um G, não tinha um D. E esse D, ele foi colocado, né, pelos pesquisadores que estudaram esse sistema, porque o D aí vem de desordem, vem de defeito. A borda do material é um defeito, né? É um defeito, porque o material acaba naquela coisa. Então, esse defeito ativa um modo vibracional, que é esse modo que os átomos vibram dessa forma. E o mais interessante é que, se vocês olharem essa borda, onde está a ponta dessa seta, ela tem um formato. Se eu olhar outra borda, ela é tipo zigue-zague, é um pouquinho diferente, né? Então, essa borda na lateral é diferente da borda na outra lateral. Então, a gente pode utilizar a intensidade desses picos para fazer uma imagem da folha de grafeno. Então, agora aqui eu tenho uma imagem no microscópio óptico de vários sistemas de grafite, ou grafeno.
Depois de um certo tempo, né, com uma certa experiência, mesmo essa imagem no microscópio óptico, pelo contraste, pela sombra que a gente vê aqui, a gente consegue dizer se o grafite se é grafeno com uma camada, se tem duas, se tem três, ou se tem muitas camadas. Então, esse sistema aqui, a gente tem uma camada nesse pedacinho aqui, esse aqui tem duas, esse aqui tem três. A experiência acaba nos deixando com o olho treinado para dizer quantas camadas a gente tem. Mas a gente pode usar a espectroscopia Raman para provar isso. E aí, aqui está uma imagem, né, daquele sistema utilizando a intensidade da banda G. Ou seja, eu vou olhar a intensidade desse modo. Se ele for muito intenso num determinado ponto, eu coloco cor clara. Se ele for zero, eu coloco cor escura. Então, eu gero essa imagem aqui. Então, me acompanha ao longo dessa linha 1. Né? Essa linha 1, eu estou olhando a intensidade da banda G. Eu estou fora aqui, não tem nenhuma camada. Aí eu chego em uma camada aqui. Quando eu chego em uma camada, né, essa linha aqui, ó, linha 1, que está representada aqui pelo espectro vermelho. Então, eu saio, não tem sinal nenhum. Quando eu chego nessa região aqui, que está identificado com 1, ele pula para 100 a intensidade. Aí eu continuo andando com o laser aqui em cima. Aí, quando eu passo para essa região mais brilhosa, eu passo para 200. Claramente mostrando que antes eu tinha uma camada, agora eu tenho duas, porque uma respondia com 100, duas responde com 200. Quando eu passo para esse outro degrau, eu passo para 300. E quando eu venho para cá, a gente passa provavelmente para 5 ou 6 camadas. Então, olha só que coisa interessante. Nós estamos utilizando luz visível para subir uma escada, né, cujo degrau tem a altura de um átomo. Porque, pensa, é uma camada de grafeno, aí depois tem outra camada. Então, a diferença de altura entre as duas é de um átomo. No caso dessas duas camadas, se a gente for colocar em termos de distância, dá da ordem de 3 angstroms, né? Mais ou menos dessa ordem. Então, são o ponto, né, 3 nanômetros, mais ou menos, desse tipo. Então, assim, é uma distância muito, muito pequena, ou seja, é uma escada cujos degraus são muito pequenos, mas a gente consegue identificar usando essa técnica no detalhe. Mas tem algo mais, né? Se a gente pensar no grafeno, ele tem diferentes bordas, que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês. Tem bordas desse tipo, que a gente chama de braço e cadeira, é como se fosse visto de frente, é como se fosse o braço de uma poltrona, assim, né? Uma poltrona. E tem essa outra que é zigue-zague. Pois bem, cada uma delas responde diferente à excitação da luz. Eu não tenho tempo de explicar o mecanismo, porque não é tão simples de entender, mas a gente consegue, usando teorias, dizer que uma das bordas responde muito forte e a outra não. Então, agora eu vou fazer a imagem da banda D. Lembra? A banda D é a banda do defeito, é a banda da borda. Então, eu só consigo mensurar as bordas. Então, veja, olha só. A borda é muito intensa, tem outra que é muito fraca. Perdão. Por que essa borda é muito fraca? Porque é uma das bordas que não tem intensidade e a outra tem bastante intensidade. Então, isso... Ou seja, a gente usa a luz para identificar como é que os átomos estão arranjados na borda. Se é do tipo zigue-zague ou se é daquele outro formato. Bem, como eu falei para vocês, é possível medir também cadeias lineares, ou seja, um sólido bem unidimensional, uma dimensão só. É o sólido mais menor que a gente pode ter, né? Porque a partir desse ponto, né, a gente não tem mais como ter um sólido. Lembrando o conceito de sólido, né? O que é um sólido cristalino? É um arranjo tridimensional de átomos. Se for em 3 dimensões, é um sólido tridimensional. Se for em 2 dimensões, como é o grafeno, é bidimensional. O outro limite é o unidimensional, e depois daí a gente não tem mais nada. Não tem mais como ser sólido. Então, essa cadeia, ela responde, ou a gente consegue identificar claramente esses picos, e esses picos são associados a cada uma dessas cadeias, né? Então, só passar isso aqui, não é tão relevante. Então, a gente consegue fazer uma imagem, né, aqui, ó, de uma única cadeia. Essa escala aqui tem 100 nanômetros, aqui é uma cadeia de carbono muito longa, né, feita, né, usando radiação no vermelho.
Bem, deixa eu avançar. Aqui usando microscopia eletrônica de transmissão, que eu vou agora falar para vocês. Bem, eu vou só mostrar aqui um outro exemplo de como a gente pode usar essa espectroscopia Raman vibracional para identificar outros materiais, né? Porque eu mostrei aí carbono, mas pode ser feito para outros materiais. Aqui são nanotubos de titanatos. Aí vocês estão vendo que aqui tem uma estrutura tipo tubos, né? Dá para ver nessa imagem de microscopia. Vejam que essas são folhas que se enrolam formando tubos. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia mostrando tubos já formados e tubos que ainda estão em formação, né, com essas camadas abertas. E está aqui o espectro Raman, mostrando claramente que quando eu utilizo óxido de titânio na fase anatásio, ele tem um formato, na fase rutilo ele tem outro espectro, e quando ele é nanotubo, o espectro é completamente diferente. Né? Ou seja, a gente pode utilizar a espectroscopia Raman, nesse caso aqui, para identificar as diferentes estruturas. Aqui é um outro material também, óxido de vanádio, que dependendo do aquecimento que a gente faz, a gente sai da estrutura de nanotubos e vai até para a estrutura de material do tipo óxido de vanádio, não mais na forma de tubo, mas na forma de partículas. E veja, o espectro Raman é completamente diferente. Bem, para finalizar, eu falei aí de radiação, né, luz. E todos aqueles fenômenos que a gente observou, né, pelo fato de que a amostra espalha luz com cor diferente da cor que a gente utilizou, vem do fato de que o fóton interage com o elétron. Né? Tudo vem daí, tudo vem da interação fóton-elétron. E naquele caso em particular, mediada pelas vibrações atômicas. Aqui, eu vou discutir um pouquinho com vocês, né, os limites que tem hoje, né, que o pessoal tem feito e tem caracterizado nanomateriais utilizando microscopia eletrônica de transmissão. Como a microscopia é eletrônica, o nome já sugere que se utiliza elétrons. E isso é interessante, né? Porque lembra, eu mostrei para vocês que a massa do elétron é da ordem de 10 a menos 31 do quilograma. É algo muito pequeno, ridicularmente pequeno. Né? Tanto é que o seu próprio descobridor, né, o Thomson, ele tem essa frase famosa, né? Como é que algo tão pequeno, tão insignificante, possa servir para alguma coisa, né? Possa servir para alguma coisa. Bem, é graças aos elétrons e à manipulação dos elétrons, né, que a gente tem toda a eletricidade, e é graças à manipulação dos elétrons que a gente tem hoje um controle muito grande e ferramentas muito poderosas para estudar a intimidade da nanoescala. Então, o microscópio eletrotransmissão é muito simples em termos de conceito, claro que tecnologicamente é uma máquina complicada, cara, né? No Brasil tem várias delas, mas de forma bastante simples ele funciona igual como conceito, né? Igual ao microscópio óptico. Só que em vez de ter uma fonte de luz, a gente tem uma fonte de elétrons. Esse feixe de elétrons, né? Ele desce através de uma coluna, e essa coluna tem lentes magnéticas para fazer a focalização, você incide esses elétrons na matéria, e aí tem diferentes técnicas, diferentes detectores, que não é o objetivo aqui, não dá tempo de detalhar como é cada um deles. Mas, basicamente, é o seguinte, o de Broglie, disse que os elétrons se comportam como ondas. Então, se eu tenho um feixe de elétrons, é como se eu tivesse um feixe de ondas. Ou seja, eles vão realizar imagem da mesma forma que a gente utiliza luz. Esse é o conceito. Né? E é incrível como as coisas têm evoluído nessa área e a capacidade, né, de imagem. Então, aqui a gente tem a superfície de um material onde mostra, né, cada um desses pontos mais claros representa a posição de um átomo. Então, basicamente, né, a gente pode colocar, claro que entre aspas, que é possível fazer imagem de apenas um átomo. Aqui, claramente, cada bolinha dessas que vocês estão observando representam a posição de um átomo. É claro que no conceito da física quântica, a gente não pode dizer que está imaginando exatamente um átomo, porque nós estamos medindo a interação dos elétrons, que está no feixe, com os elétrons do átomo. Mas é lá onde está o átomo que ocorre essa interação. Então, aqui, basicamente, a gente tem um mapa, né, de probabilidade onde os átomos desse sistema se encontram. E aqui é mais ou menos a imagem, né? Mais ou menos a imagem da posição desses átomos. É realmente muito, muito interessante. E veja a escala, né? É da ordem de meio angstrom, ou seja, você consegue separar
essas duas estruturas, com o limite de resolução já da ordem do raio de Bohr, por isso que eu falei lá no início, que é meio angstrom. E aqui tem só aquilo ali eram umas figuras bonitas, com algum tratamento. Aqui está a imagem, né, medida no equipamento, o filme, mostrando como é que isso é observado lá no espectro, né? A imagem daquele material. Então, imagens com resolução atômica, né? Ou seja, realmente, ou seja, ela fica apenas limitada, nesse caso, pelas próprias vibrações atômicas, né? Porque eu falei para vocês que os átomos vibram e, portanto, aqui basicamente se tem esse mapeamento. Aqui está um outro exemplo, né, que são estruturas de carbono, nanotubo de carbono do tipo bambu, que a gente chama, aqui são as paredes, né, parece com bambu, e no microscópio eletrônico você flagra, né, o nascimento dessa estrutura. Aqui tem uma partícula catalisadora, e aqui está formando o tubo, e dá para medir, né, a formação, o nascimento, né, dessa estrutura. Muito interessante. Aqui um outro exemplo, né, de diferentes materiais, onde cada um deles tem um contraste diferente, e aqui claramente observado no microscópio eletrônico de transmissão de alta resolução. E para finalizar, como último exemplo, né, porque o meu tempo está terminando, eu vou mostrar para vocês esse artigo que saiu recentemente, que eu achei muito interessante, que mostra o nascimento, né, de um cristal. E de um cristal muito simples, cloreto de sódio, né, um cristal iônico que a gente sempre estuda em várias fases da nossa vida. Acho que é o primeiro exemplo que a gente estuda como cristal. Então, você tem aqui a ponta de um nanotubo de carbono e, a partir de um certo tempo, começa-se a observar essa estrutura aqui, e essa estrutura é exatamente um cristalzinho muito pequeno, né? Muito pequeno, de NaCl. Então, você tem aqui dímeros, né, de NaCl separados. A partir de um certo momento, eles formam um cristal, né, bem definido, e é assim que tem, né? Ou seja, depois de 40 milissegundos, você não só tem aqui as paredes do tubo, depois de 40 milissegundos você percebe aqui que tem o material. Então, está aqui o filme mostrando, prestem atenção, que vai aparecer o cristal, tá aqui, apareceu aqui o cristal de NaCl. Veja que é um cristal com pouquíssimos átomos, né? Então, é um cristal extremamente pequeno. Ele está submetido aqui ao feixe de elétrons e, portanto, tem uma interação, né, do sistema dos elétrons com esse sistema, mas ele consegue fazer a imagem e flagrar o nascimento de um cristal. Bem, gente, então acho que eu cumpri aí o meu tempo, eram 45 minutos. Eu agradeço a atenção de vocês e espero ter mostrado que a gente pode usar outras radiações, como a luz visível, ou o próprio caráter ondulatório dos elétrons para investigar o nanomundo num nível de detalhe muito, muito interessante, ou seja, de forma muito detalhada. Então, estou disponível para eventuais questões, caso a gente tenha esse momento. Obrigado. Ele não está me ouvindo. Está ouvindo? Estou ouvindo agora. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém? Quer fazer alguma pergunta, professor? Pronto, professor. Eu queria agradecer a sua palestra. Palmas para o professor Antônio. Obrigado. Dizer para o senhor que eu vou enviar o seu certificado por e-mail, tá certo? Muito obrigada. Agradeço. Obrigado. Por contribuir com os alunos de tecnologia em radiologia. Obrigada, professor. Ok, eu que agradeço a oportunidade.